Quando perguntarem que rádio você ouve, responda a que faz a diferença. Rádio Esplendor. Agora no seu rádio. Esplendor Entrevista, um bate-papo animado e descontraído que você ouve aqui na sua rádio web Esplendor. Cirurgia plástica é com cirurgião plástico. O tema da campanha lançada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica parece até óbvio, mas a verdade é que muita gente acaba se submetendo a procedimentos cirúrgicos com profissionais que não estão capacitados. E isso vem gerando a preocupação de quem realmente preza pela segurança dos pacientes. Existe possibilidade de problemas mesmo com um profissional altamente treinado. Agora você imagina um profissional que muitas vezes nem médico é, que vai resolver fazer um procedimento de natureza estética no paciente sem ter a menor formação para isso ou uma formação mínima. Então, daí é que surgem muitos dos problemas que a gente vê. Beleza e saúde são assuntos sérios e exigem cuidados. A Denise sabe bem disso. Ela já se submeteu a 2 cirurgias e sabe a importância da escolha de um profissional que de fato esteja preparado. A minha grande preocupação era de encontrar um profissional, que realmente fosse um cirurgião plástico. E também a minha preocupação quanto ao hospital, porque é um procedimento, é uma cirurgia. E toda cirurgia tem um risco, Então, a minha preocupação, além do profissional, era da estrutura do hospital também. Mas essa consciência ainda não é unânime e é preciso que as pessoas passem a se preocupar mais com essa questão, já que é a própria saúde que está sendo colocada em risco. O paciente deve buscar, sim, o cirurgião plástico. E para ele saber quem é de fato cirurgião plástico ou não, ele pode acessar o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. No site ele vai encontrar o cirurgião plástico, vai puxar pelo nome e ele saberá se aquele profissional de fato é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E procura saber se aquele profissional tem de fato o registro de especialista em cirurgia plástica. Começa agora mais um Esplendor Entrevista. Eu sou Daniel Ribeiro e no programa de hoje vamos falar sobre implante de silicone. O implante de silicone corresponde a quase 20% das cirurgias plásticas no Brasil. Colocar silicone nos seios é o desejo de muitas mulheres de diferentes faixas etárias. Os principais motivos que levam as pacientes a procurarem a alternativa variam entre flacidez, falta de volume nos seios, envelhecimento, assimetrias e reconstruções. Para falar sobre este assunto, vamos conversar com o Dr. Bruno Bianco, graduado em Medicina pela Universidade Federal Fluminense, formado em Cirurgia Geral pelo Hospital Municipal Souza Aguiar e em Cirurgia Plástica pelo Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia. Seja bem-vindo a este nosso bate-papo, Dr. Bruno Bianco. Olá a todos. Gostaria primeiro de agradecer o convite para participar desse bate-papo e espero de alguma forma aí com essa entrevista ajudar. Ok, vai ajudar sim, com certeza. Doutor, qual é a indicação para se fazer um implante de silicone? Então, são várias indicações, A cirurgia para a colocação de implante de silicone, ela é bem ampla. Você pode fazer apenas a colocação do implante de silicone em pacientes que não tenham mama suficiente, que a gente chama de hipomastia, que são as mamas bem pequenas. Você pode usar o implante de silicone para levantar mamas que tenham caído com o passar dos anos, ou por conta da gravidez, por conta do envelhecimento, ou por conta de grandes perdas de peso. E também por caso de reconstruções, como reconstrução de mama. Então, tem várias possibilidades para uso de prótese de silicone em cirurgias da mama. Ok. Doutor, e o que é mamoplastia? E se a mamoplastia é a mesma coisa que uma cirurgia de implante de silicone? É a mesma coisa, não? Então, a mamoplastia é a cirurgia da mama. Dentro da mamoplastia, você pode ter mamoplastia redutora, que é a redução da mama, que não necessariamente a gente precisa usar a prótese de silicone. Em alguns casos, dependendo da técnica cirúrgica utilizada,
a redução da mama envolve o uso da prótese de silicone. Em outros não, quando a paciente tem tecido mamário o suficiente para fazer redução e revolumizar a mama com o próprio tecido, não há necessidade do uso da prótese. Então, a mamoplastia é a cirurgia da mama que pode ou não envolver o uso da prótese de silicone. Ok. Essas próteses são feitas de quê? É silicone por dentro, por fora é um plástico? Como é que são feitas? Então, a prótese de silicone ela é formada por uma cápsula. Essa cápsula vai variar conforme a sua superfície, entre prótese texturizada, prótese de poliuretano, e dentro das próteses texturizadas, as superfícies elas vão variar também conforme a textura. E no interior da prótese tem o famoso silicone. Só que não é qualquer silicone. O silicone é específico para o uso da prótese porque ele tem alta coesividade, e mesmo que a prótese rompa por algum motivo, por alguma complicação que possa acontecer, o silicone hoje em dia ele é tão seguro que, devido a essa coesividade maior, ele não se espalha pela mama. Entendi. E quais são os modelos de prótese hoje existentes no mercado? Você tem alguns modelos. Você tem próteses que são chamadas de próteses redondas, que dão um resultado deixando a mama um pouco com um efeito mais arredondado. Tem as próteses anatômicas, que são próteses que deixam a mama com uma característica mais de mama natural, feminina, que é aquela mama que não é tão preenchida no polo superior e ela tem um efeito mais de preenchimento de polo médio inferior da mama, dando um ar mais natural. Você tem, dentro dessas próteses, você tem os perfis, que são o que a gente chama de projeção, o quanto a prótese vai deixar essa mama um pouquinho mais marcada, digamos assim, grosseiramente falando. Então, dentro dos perfis, você vai ter perfil baixo, médio, extra alto, super alto. Quanto mais alto o perfil da prótese, mais a tendência a deixar essa mama um pouco mais marcada, às vezes até com um efeito assim, mais bola, mais definido nesse sentido. Então são vários tipos de próteses, de modelos, diferentes marcas, todas elas que são comercializadas segundo liberação da Anvisa, são próteses bastante seguras. E assim, tem uma que é mais segura que a outra, não? Todas têm a mesma qualidade e a qualidade, assim, varia todas são de muita qualidade. Se elas são liberadas pela Anvisa, se são utilizadas pelos profissionais credenciados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, você pode ter certeza que são de excelente qualidade. Elas vão variar conforme a marca, conforme os modelos. Tem próteses que acabam sendo um pouquinho mais caras porque o produto, como o poliuretano, digamos assim falando, que é uma superfície que envolve uma prótese específica, acaba sendo um pouquinho de valor mais alto, então a prótese acaba sendo de valor mais alto também. E próteses que são mais procuradas, como as próteses texturizadas e redondas, como tem uma demanda maior, acabam tendo um custo um pouquinho mais baixo do que das próteses com alguma especificidade. A prótese ela pode camuflar diagnóstico de exame de imagem, como mamografia ou outra coisa, ou não? Ou não interfere? Não, a prótese, geralmente, ela é colocada abaixo da glândula mamária. Então, sendo colocada abaixo da glândula mamária, ela não vai interferir no exame de imagem, como mamografia ou ultrassom. É sempre importante a paciente relatar que tem o uso da prótese, que faz uso da prótese, mas ela geralmente não camufla, porque ela é colocada abaixo da onde o exame avalia a mama. E pode haver rejeição por parte do corpo? Não, digamos assim, uma rejeição. O que acontece? A prótese, gente, é um corpo estranho para o organismo. A gente cria o que a gente chama de loja, um espaço para colocação da prótese na mama da paciente. Em alguns casos, o organismo pode criar um processo inflamatório para proteger a mama da prótese, digamos assim, e não é que é uma rejeição, mas o processo inflamatório ser mais intenso, que acaba levando à extrusão da prótese. A prótese saindo por onde a gente colocou, pela incisão que foi colocada. Aí leva a abertura de pontos e extrusão dessa prótese. Nesses casos, geralmente indica-se a retirada da prótese. E existe uma idade adequada para colocar silicone, uma prótese de silicone ou não? Ou qualquer idade pode se colocar? É uma pergunta importante em relação, porque a gente observa que algumas pacientes mais jovens têm procurado procurado por essa cirurgia também. Mas o que a gente precisa definir? Em relação à idade mais jovem, se a mama da paciente já está completamente formada, você até pode colocar já a prótese antes dela ter a maioridade,
e tendo o consentimento dos pais. Em caso de pessoas mais idosas, não há uma contraindicação. Se a pessoa gozar de boa saúde, ter os exames pré-operatórios todos dentro da normalidade, você também pode colocar a prótese com segurança. Existe assim uma análise para saber o tamanho ideal para cada tipo de pessoa, não? Ou isso não precisa? A pessoa escolhe e vai nessa? É um conjunto, eu costumo avaliar assim um conjunto. Primeiro, eu tento avaliar o gosto da paciente, como ela imagina que seria a mama dela com a prótese, se ela quer pequena, média ou grande, como que ela imagina, se ela já viu alguma prótese que ela gostou. Dentro do gosto da paciente, a gente tenta adaptar esse gosto à estrutura física da paciente, ao biotipo da paciente. A gente tira algumas medidas de tórax, medidas da mama para ver qual é a prótese mais indicada para a paciente. E eu costumo dizer isso para pacientes, que muitos pacientes procuram a gente já com uma ideia de prótese. Eu quero a prótese tal, com volume tal, porque minha amiga colocou e ficou lindo. Não necessariamente vai ser a mesma que vai ficar boa naquela paciente, porque varia muito, principalmente por conta de estrutura física. E eu gosto de dizer para as pacientes assim, que cada pessoa, o que é verdade, cada pessoa é uma pessoa. Então, esse mês, por exemplo, eu tive pacientes que a gente colocou próteses diferentes com excelentes resultados. Então, vai depender muito das características do paciente, também do que a paciente está procurando. A gente tenta adequar as duas coisas. E caso ela opte assim por um tamanho maior que o ideal para o biotipo dela, isso pode trazer algum risco, não? Tamanhos muito grandes, às vezes, por exemplo, uma paciente com tórax pequeno, você tentar colocar volumes muito grandes numa mama que não vai comportar. Aí pode levar à extrusão da prótese, abertura de pontos, extrusão também da prótese, por não ter um espaço adequado para a colocação daquele volume tão maior. Mas, assim, geralmente, assim, o que a gente tenta é orientar as pacientes em relação a isso, em relação ao tamanho principalmente, porque às vezes você colocar uma prótese de tamanho muito grande, dependendo do seu biotipo, você vai ficar a paciente pode ficar com aspecto de sobrepeso, em vez de ter um resultado legal, como exemplo. E isso pode colaborar com a rejeição da prótese? Não, isso não está associado, a rejeição não está associada. Então, não é a rejeição em si, mas assim, tamanhos muito grandes em mamas que não comportam um tamanho tão grande pode levar à extrusão, o organismo meio que, não como se eliminar por rejeição, mas por a prótese ficar, digamos assim, apertada naquela mama, então acaba levando a abertura de pontos, de onde é feita a incisão para a colocação da prótese, e essa prótese sendo destruída. Esse é o Splendor Entrevista. No programa de hoje, estamos conversando sobre implante de silicone com o Dr. Bruno Bianco. Doutor, há perigo de uma prótese furar ou estourar ou vazar? Você pode ter algum acidente, né? Por exemplo, um trauma importante ali na região da prótese, realmente pode haver ruptura da prótese. Você pode ter processos inflamatórios intensos devido à presença da prótese na mama, que levam a um processo que a gente chama de contratura capsular, que às vezes pode levar à ruptura da prótese. Então, a prótese realmente é impossível ela romper? Não é impossível ela romper, mas hoje em dia as próteses são tão seguras que elas são formadas por um material de alta coesividade. A cápsula também da prótese é uma cápsula mais resistente, que a chance disso acontecer é pequena, mas pode acontecer. Cinto num acidente de carro ou o próprio airbag podem ocasionar esse rompimento? O trauma local na mama pode sim levar à ruptura, dependendo da intensidade e da cinemática desse trauma, pode sim levar à ruptura. Mas o que eu disse anteriormente, numa das suas perguntas, é que mesmo que a prótese rompa, a grande vantagem dela hoje em dia, pelo silicone ele ser coeso, então ele não se espalha na mão, então ele vai ficar restrito ali à região da prótese. Ok, mas de qualquer forma, em caso desse rompimento, ela vai ter que internar e retirar aquilo e botar uma outra. Se houver ruptura, haverá sinais clínicos, né, dessa ruptura, e a gente faz exames de imagem, como ressonância magnética, e se evidenciar essa ruptura, indica-se a troca da prótese. Perfeito. Quem tem prótese consegue amamentar normalmente? E também se ele a prótese interfere na produção do leite, isso acontece ou não? A prótese pode interferir ou não na produção do leite, mas isso está relacionado à técnica cirúrgica realizada para a colocação da prótese, não necessariamente a presença apenas da prótese. Entendi. Por quê? O que vai levar à dificuldade da injeção do leite é a ruptura dos ductos lactíferos que se encontram na areola, principalmente. Sim. Em algumas situações, a gente coloca a prótese pela areola, uma técnica que a gente chama de
areolar. Você faz um corte na areola para inserir a prótese na mama, para que a cicatriz fique mais escondida, porque pela posição da areola. Só que esse corte na areola, às vezes, pode romper esses ductos lactíferos, pode levar a uma diminuição ou até a dificuldade maior de amamentação futura. A cirurgia, ela altera a sensibilidade nos seios com a prótese, não? Ela pode alterar a sensibilidade da areola do mamilo, principalmente nos casos de mastopexia com prótese. O que é a mastopexia? Quando você mexe em pele, tecido glandular mamário e coloca a prótese. Principalmente por quê? Por esse corte que você faz na areola. Então pode haver alteração da sensibilidade da areola do mamilo, principalmente se você faz a mastopexia com prótese. Às vezes a pessoa coloca prótese e acha que aquilo vai durar para sempre. Ela tem que trocar isso depois de um determinado tempo ou realmente ela está certa, nunca mais vai mexer naquilo? A prótese hoje em dia, como eu disse anteriormente, por ela ser tão segura, hoje em dia não existe mais um prazo de validade para troca de prótese de silicone. Quando que você vai trocar a prótese de silicone? Você vai colocar a prótese e o envelhecimento vai continuar agindo, a força da gravidade vai continuar agindo. Se a mama cair com o passar do tempo e a paciente se sentir incomodada, quiser fazer uma nova cirurgia para levantar a mama ou trocar a prótese, ou achar que quando o jovem colocou uma prótese, quando tiver a idade um pouquinho mais avançada, achar a mama grande ou quiser trocar, é uma das indicações. Ou quando tiver alguma complicação relacionada à prótese. Mas não existe mais um prazo de validade como antigamente, porque as próteses hoje em dia são bastante seguras. Doutor, eu tive uma conhecida que ela colocou prótese por cirurgia, ela fez uma bariátrica e aproveitou e tinha muitos seios e aí colocou uma prótese porque ficou melhor, o médico achou a melhor indicação. Mas ela teve um tal de encapsulamento e teve que retirar aquela e colocar uma outra. Isso acontece normal ou não? Ou então, é difícil acontecer? Pode acontecer, é uma das complicações relacionadas à prótese de silicone que indicam a troca dela. Esse encapsulamento é mais ou menos o que eu tinha dito anteriormente, de contratura capsular. Tá. Quando você coloca a prótese na paciente, você cria um espaço para a colocação da prótese. O organismo vê a prótese como algo estranho, porque é algo estranho ao organismo. Então ele cria um processo inflamatório para proteger sua mama da prótese. E esse processo inflamatório leva à formação de uma cápsula. Só que essa cápsula, às vezes, por conta do processo inflamatório ser tão intenso, essa cápsula acaba sendo grossa, endurecida, tornando-se dolorosa. Então, aí forma o que a gente chama de contratura capsular. Aí uma das indicações da retirada da prótese para a retirada dessa cápsula, aí colocação de uma nova prótese. Ok. Quais são os cuidados que os pacientes devem tomar antes de fazer a cirurgia? Antes de fazer a cirurgia, é muito importante ir a uma consulta, conversar com o cirurgião plástico, tirar todas as suas dúvidas, ver se o cirurgião plástico é credenciado à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, buscar onde esse cirurgião faz essas cirurgias, tentar saber um pouquinho sobre a equipe que atua junto com ele, que ninguém opera sozinho. O cirurgião vai solicitar exames pré-operatórios ao paciente, exame de sangue. É importante sempre, toda cirurgia da mama, fazer um exame para avaliação da mama, como um ultrassom de mamas ou uma mamografia, dependendo da idade da paciente. Se todos os exames estiverem dentro dos limites, da normalidade, estiver tudo ok, a cirurgia vai ser realizada com bastante segurança, sendo realizada também por um cirurgião plástico, conforme falei, credenciado à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e em ambiente hospitalar para garantir maior segurança. Nenhuma cirurgia é isenta de risco. A colocação de prótese de silicone é um procedimento cirúrgico. Sendo um procedimento cirúrgico, deve ser realizado em ambiente hospitalar com toda a infraestrutura e segurança para o paciente. E em linhas gerais, doutor, quanto tempo dura esse procedimento de colocação da prótese? Em linhas gerais? A cirurgia em si, ela dura em torno, se for só colocação de prótese, ela dura em torno de 1 hora. Se for mastopexia com colocação de prótese, aí vai de 3 a 5 horas, dependendo do caso, da dificuldade da cirurgia em si. Mas se for só colocação de prótese, se for só a mamoplastia de aumento, que é só a inclusão da prótese, dura em média 1 hora. Muita gente tem mais medo da anestesia do que da própria operação, né? Qual tipo de anestesia é utilizado? Então, a anestesia é um procedimento muito seguro. Até mesmo a anestesia geral, que as pessoas têm muito medo da anestesia geral. Muito seguro se estiver sendo realizado por um anestesista dentro do ambiente hospitalar para isso. A prótese, se você vai fazer mamoplastia de aumento apenas, só a colocação da prótese de silicone, você consegue fazer isso com o anestesista fazendo uma sedação e a gente fazendo uma anestesia local
local na mama. A paciente vai dormir, não vai sentir nada e a gente coloca a prótese. Cirurgias maiores que envolvem retirada de pele, retirada de tecido mamário, cirurgias que vão durar aí por mais de 3 horas, geralmente existe associação à anestesia geral para garantir um maior conforto ao paciente e maior segurança também para a realização do procedimento. Quais os cuidados a paciente ela então deve tomar após a cirurgia e qual é o tempo de cicatrização normalmente? Em linhas gerais. Então, após a cirurgia, os cuidados, um dos cuidados importantes é o uso do sutiã cirúrgico, é um sutiã pós-operatório que a paciente usa por um período aí de 2 a 3 meses, é um sutiã que ajuda na acomodação da prótese na mama. A paciente, dependendo da cirurgia, é importante fazer a drenagem linfática, que é como se fosse uma massagem que melhora a circulação linfática do organismo, ajudando a melhorar o inchaço das mamas, ajudando na cicatrização. É importante evitar a atividade física, principalmente atividade física vigorosa que envolve os membros superiores. Então tem que ter um repouso, que é importante principalmente nas primeiras semanas da cirurgia. Fazer o acompanhamento com um cirurgião plástico, conforme ele indicar, retornando ao consultório para reavaliações, para retirada dos pontos e tendo cuidados, principalmente seguindo todas as orientações do médico, que é o mais importante. Ok. Quais os locais que normalmente são feitas as incisões para a colocação de prótese? Vai deixar alguma cicatriz feia? Não? A pessoa vai ficar com os bicos tortos? Como é que funciona? Pelo sovaco? Como é que é isso? Então, a cirurgia plástica, o objetivo da cirurgia plástica em relação às cicatrizes, é deixá-las o mais aceitável e escondidas possível, né? Então, as cicatrizes geralmente são feitas no sulco da mama, que é uma estrutura anatômica que vai ficar ali escondida porque é um sulco, então a cicatriz fica no sulco, ou é feita em volta da areola. Agora, são as mais comuns. Pode ser feito via axilar? Pode ser feito via axilar. Já chegou a se fazer um pouquinho mais no passado do que hoje em dia, mas você vê que o benefício de uma cicatriz na axila ou no sulco mamário não faz tanta diferença assim, em relação à cicatriz, à presença da cicatriz, porque as duas ficam muito bem escondidas e a dificuldade técnica acaba sendo muito maior colocando assim na axila. Então, assim, agora, se for fazer mastopexia com prótese, que é mexer em tecido mamário, mexer em pele e não colocar prótese, aí são cicatrizes maiores. São cicatrizes que pegam toda a areola, fazem uma vertical abaixo da areola e vai em todo o sulco mamário, como se fosse uma âncora ou um T invertido. Então vai depender muito da técnica cirúrgica realizada e da indicação que a paciente tem da prótese de silicone. A pessoa que tem prótese e é diagnosticada com câncer nos seios, ela precisa remover a prótese para começar o tratamento ou não? Precisa remover a prótese para a gente avaliar se esse tipo de câncer também não foi provocado pela prótese. Existe um câncer raríssimo que pode ser provocado pela prótese. Não é um dos mais comuns, mas se a paciente evoluir com câncer de mama e tiver a prótese de silicone, indica-se a retirada da prótese de silicone até a resolução do câncer e a reconstrução da mama posterior, se for necessário. Ok, a gente escuta muito falar, na televisão aparece muito pessoas que buscam qualquer médico, qualquer charlatão para fazer a cirurgia, porque é mais barato e tal. Então acho que era bom a gente, em linhas gerais, dar um esclarecimento à população de quanto custa mais ou menos aproximadamente uma cirurgia desse porte com a colocação de uma prótese. Só poderia passar isso para a gente, para que a pessoa fulano me cobrou 3 mil. Não dá para ser 3 mil. Então, a gente como médico, a gente é vedado pelo Conselho Federal de Medicina e também, no caso, a minha Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela proíbe ao médico divulgar qualquer tipo de valor. Mesmo que fosse um valor aproximado, não posso divulgar em internet, não posso divulgar de forma alguma. Mas o que eu posso ajudar você a entender como é feito esse custo? Existe o custo da paciente da internação hospitalar, existe o custo de uma equipe médica que envolve anestesista, 2 cirurgiões plásticos, envolve instrumentadora, existe o custo do acompanhamento pós-operatório dessa paciente, que vai em torno aí de 6 meses, existe o custo da prótese e depois isso em relação ao valor da cirurgia. E depois a paciente também tem que, no seu orçamento, colocar aí o valor do sutiã cirúrgico, pro pós-operatório e das drenagens linfáticas. Então, uma prótese de silicone, assim, ela varia aí, só para você saber do valor de prótese, a prótese de silicone ela varia em torno aí de R$ 1.600 até R$ 3.200 ou um pouquinho mais, dependendo da prótese. Então, só para você ter uma ideia, o valor da prótese é esse. Então, o valor da equipe médica mais hospital
vai ter um acréscimo aí também. Nada hoje em dia é impossível. O valor vai depender do cirurgião, vai depender do hospital onde está sendo realizada a cirurgia, mas nada hoje em dia é impossível. A cirurgia plástica hoje em dia está muito mais acessível, não só por conta de cartão de crédito, mas por conta de outras formas de pagamento, mas que realmente a acessibilidade tornou-se maior. Então, se você quer realizar uma cirurgia plástica, acha que não tem dinheiro suficiente, fulana pagou tanto, acho que vou lá porque foi muito barato. Se foi muito barato, você sempre liga um alerta aí, claro. Porque diante desse orçamento todo que eu falei, não tem como ser muito barato. Mas, assim, não é impossível. Você consegue fazer cirurgias plásticas em hospitais com uma equipe qualificada com valores acessíveis hoje em dia, sim. Então, resumindo, doutor, sempre com um médico credenciado, em hospital, Isso. com equipe credenciada, tudo direitinho, com prótese certinha, aí vai dar certo. Isso, marcou a consulta com o seu médico? Entra no site da Sociedade Brasileira da Cirurgia Plástica, bota no Google, SBCP, lá vai ter seu médico, você coloca o nome do médico, vai aparecer a formação dele, você fica mais seguro sabendo que ele é um médico credenciado. Quando você estiver na consulta, pergunta ao médico quais hospitais que ele opera, pesquisa na internet sobre os hospitais, isso tudo vai te deixar mais segura para a realização da cirurgia. Sempre em hospital. Sempre hospital. Ok. Doutor, se o senhor quiser agora divulgar suas redes sociais, contato do seu consultório, só pode ficar à vontade aí. Obrigado. Meu consultório se localiza em Copacabana, eu atendo pessoas assim da cidade do Rio de Janeiro todo, até pessoas que vêm do exterior também. O nosso telefone de contato é 21 99 261 4330. Esse telefone tem um WhatsApp, onde as pacientes conseguem conversar melhor com as nossas secretárias. A gente tem as redes sociais, tem o Instagram, que é o @Dr. Bruno Bianco. Nós também temos o YouTube, também é Dr. Bruno Bianco, e Facebook. E o nosso site também, que é www.brunobianco.com.br. Lá você vai saber um pouquinho mais informações sobre mim, sobre o meu trabalho. E espero ter ajudado de uma certa forma aí na entrevista. Com certeza. Então, só para quem não conseguiu anotar, o telefone é 21 Rio de Janeiro. Isso, 99261 4330 pelo WhatsApp ou 3689-8868. Ok. Bom, como tudo que é bom dura pouco, chegamos aqui ao final de nossa entrevista. Obrigado, doutor Bruno Bianco, por aceitar nosso convite em participar aqui desse bate-papo. Sucesso, muita saúde e volte sempre. Obrigado vocês por essa oportunidade de explicar um pouquinho sobre uma das cirurgias que é mais realizadas, uma das cirurgias plásticas mais realizadas no país, de alertar também, acho muito importante esse trabalho social de alerta à população, de trazer essa informação para que as pessoas não sejam ludibriadas e para que as pessoas operem com mais segurança e não coloquem sua saúde em risco. Muito obrigado aí, fiquei muito feliz com o convite e de poder participar da entrevista. Ok, muito obrigado. Nós aqui que agradecemos. E sempre que o senhor precisar, estaremos aqui. Obrigado. Valeu. Gostou dessa entrevista e quer ouvir novamente? Ou você perdeu algum episódio do Splendor Entrevista ou quer compartilhar com seus amigos? Inscreva-se no canal da rádio no YouTube ou siga nossos programas no Spotify. A íntegra de nossos programas também está em formato de podcast lá no Splendor Play e pode ser acessada no endereço www.splendorplay.com.br. Vai lá, faz uma visitinha, curta a rádio nas redes sociais e inscreva-se em nossos canais. Ainda está com dúvida? É só dar um Google por Rádio Web Splendor que vai aparecer tudinho. Continue acompanhando a nossa programação. Não saia daí. Até a próxima! Você acabou de ouvir Splendor Entrevista, um bate-papo animado e descontraído aqui na sua Rádio Web Splendor. Se liga aí, qualquer momento tem mais. Sempre ligado em você. Rádio Splendor.